Mais um vídeo falando de Ultraman Rising, Ultraman Ascensão, que tá na Netflix com legendas e dublagem. E eu tô trazendo nesse vídeo aqui todas as referências, easter eggs, coisinhas que eu pesquei enquanto assisti o filme. Eu não assisti poucas vezes não, assisti bastante, tem muito detalhe, tem plaquinha, tem luminoso, tem letrinha, enfim, tudo que eu vi eu vou trazer nesse vídeo aqui no pente fino para você que gosta do detalhe do detalhe. Inclusive vai ter spoiler, tá? Eu vou falar de tudo mesmo. Caso você não tenha assistido o filme ainda ou não quiser spoilers, dá uma olhada na descrição, porque eu já fiz um review sem spoiler e outros materiais antes do filme estrear, que talvez sejam bem mais interessantes. Daí depois que você assistir o filme, você vem até aqui e descobre todos os detalhes, porque olha, não é pouca coisa não. Você vai ver aqui, vai ser material único. Presta atenção, mais um Tokudok no ar para trazer todos os detalhinhos de Ultraman Rising. Por exemplo, você reparou que o formato do rosto dele é igual de um Ultraman? Legal, né? Ficou parecido, porque ele não se transforma usando nenhum artefato, nenhum item, não teve que morrer ou ficar de hospedeiro. Tem vários outros exemplos na franquia que aconteceram isso, aqui não. Ele, como ele é o próprio Ultra, até o rosto dele é bastante parecido. A minha suposição, eu já comentei isso no review anterior, eles são de M78, pelo menos os pais deles são, e ele herdou isso, né? Só que ele não faz ideia, talvez isso seja explicado num próximo filme. Por isso que ele se parece, tem essa fisionomia, o rosto aí parecido com a máscara do Ultraman. Outra coisa que é muito legal trazer já no começo aqui é a voz do narrador. Aquele cara que fala quando o Ken vai ser apresentado nas entrevistas. Ouve isso. Em apenas 3 dias, os fãs dos Giants vão receber uma lenda no novo estádio de Tóquio. Essa voz que você ouviu do Eduardo Borghetti, o dublador, que não era ninguém menos que o Ultraman Tiga na nossa dublagem. Tremenda sacada do diretor Alexandre Drummond, eu confirmei com ele, a gente trocou umas mensagens e sim, ele chamou o Eduardo porque ele foi o Ultraman lá nos anos 2000. Muito respeito, muito bom. Ken Sato, a estrela do beisebol, vai oferecer para o time dos Giants. Mas vamos falar da história? Ela começa igual começa a história do primeiro Ultraman, lá no primeiro episódio da primeira série de 1966, com ele chegando como uma bola de luz, enquanto o povo estava assustado correndo do Ben-Lar, que é esse monstrão aí. Ben-Lar que também é o primeiro monstro da primeira série do primeiro episódio. E ele também foi usado como símbolo do alerta do Kaiju, quando o monstro aparece na cidade, e também ganhou um luminoso lá na cidade para chamar de seu, esse luminoso aí em Akihabara. A cena seguinte mostra a cena do Ultraman contra o Neronga, que é do terceiro episódio da série original. O mesmo monstro que aparece sendo empurrado no mar e que ataca ele no primeiro ato do filme, lá em Akihabara também. Inclusive nessa cena aqui, aparece aquele jato supervisionando a luta do Ultraman contra ele. E dá pra pensar que foi inspirado no Ultra Hulk, do Esquadrão Ultra, da série do Ultra Seven. Só que um pouquinho mais modernizado, claro, né? Tem umas semelhanças no design aí. Já o barco eu não consegui fazer conexão, não. Um pouquinho mais à frente, na cena que o Ultraman tá ajoelhado diante das pessoas ali, temos lá em cima um letreiro do banco Ace, de Eiji Tsuburaya, que é o pai dos efeitos especiais no Tokusatsu, criador da franquia Ultraman. Essa placa vai aparecer um monte de vezes mais, tá? Fica de olho aí. Seguindo nas placas, essa azul tá escrito armazenagem, em inglês storage, que é como a equipe de Ultraman Z. Abaixo tem uma placa escrito Adão, talvez levando a ideia do primeiro homem criado citado lá na Bíblia, indicando também a ideia de um primeiro Ultraman. Embaixo ali tem um 7 de Seven, Ultra Seven. Bom, tem muito mais número 7 nesse filme, né? Enquanto a gente vai assistindo dá pra pescar. Tem loja, a jaqueta dele é 7, o canal de TV é 7, a bebida também tem um 7, tem um monte de 7 espalhado por esse filme aí. Na hora que aparece o logo, a entrada, a introdução do filme é obviamente igual à da primeira série, né? Com as espirais ali tomando forma, o nome da série. Logicamente que eles tinham que usar essa cena, né? Sai daqui, Gomora! Bom, agora a gente tá nas cenas de quando o menino é criança e tá com os pais em casa. Ele fala, sai daqui, Gomora. Quando o menino fala isso pra mãe, quando ele tá brincando ali, ele tá se referindo ao monstro clássico original do episódio 26, lá da primeira série Ultraman. Na sequência, quando o pai dele orienta a usar Ultra Slash, ele tá falando daquela roda dentada feita de luz que o Ultraman atira nas batalhas, né?
Use a Ultra Slash. Agora olha esse capacete em cima do móvel da sala. É igual àqueles usados pelo Esquadrão Ultra também em Ultra Seven. Uma parte engraçada aqui agora, reparou nessa cena de TV que o Ultraman tá ali com uma frigideira e um dos anúncios do estádio? Engraçado, né? Parece que eles inventaram um restaurante interessante ali. Ele segue lá quando o Ken tá jogando também, o anúncio segue lá 20 anos depois. E aí quando a gente tá andando nas ruas ali com a Amy pela cidade, tem outro desses, só que com um Metron, eu já vou falar dele algumas vezes aqui, em outros exemplos, e com um monstro Gezra, original do 6º episódio da primeira série Ultra. Isso é muito interessante. Se liga no relógio ali da casa, ele tá marcando quase 7h30 da tarde, da noite. Esse horário aí foi quando o primeiro Ultra estreou na TV japonesa. No dia 17 de julho de 1966, às 7h30, estreou o primeiro episódio do Ultraman. Aliás, em uma das cenas da memória da mãe mais pra frente, é o mesmo horário que aparece ali. Agora, já mudando para os tempos atuais, o capacete dele aparece no detalhe. Olha só, repara que o design é igualzinho o que seria a orelha do Ultraman, no mesmo formato. Ó. Agora, isso foi emocionante e legal demais. Durante a coletiva de imprensa, um dos repórteres que se levanta para fazer a pergunta, é o único que ele fala o nome. Senhor Ito, é isso? Ito era um dos patrulheiros da primeira série, o personagem vivido pelo já falecido Masanari Nihei, que faleceu em 2021. Vale lembrar que na versão original o nome do personagem era Ide, que é o mesmo usado na redublagem nos anos 90 no Brasil, mas na versão americana, aquela que rodou o mundo, ele foi rebatizado de Ito. Então a dublagem americana deixou como Ito, que foi a mesma dublagem da Cine Castro, exibida no Brasil dos anos 70, e é por isso que chama Ito nessa versão também. Vale lembrar então que o diretor Shannon Tindall cresceu com essa versão, por isso eles devem ter mantido esse nome. E olha que bonito, repara que ele tá na luz, o rosto dele é muito parecido com o ator. Baita homenagem. Ito-san deshita, né? Nessa cena aí, se você ficou se perguntando se tem referência na jaqueta com esses vários símbolos aí, eu posso te falar que tudo que tá aí é patrocínio mesmo, igual na vida real, tá? É tudo marca que existe. Avançando um pouco, a gente chega na luta na cidade. Cheia de luminosos, já comentei do monstro, mas algumas placas escondem segredinhos. Nem todas estão muito legíveis, mas as que estão legíveis dá para comentar e elas se repetem várias vezes, não só nessa cena, tá? A placa vermelha com o raio escrito Kinjo, essa é muito boa, é em homenagem a Tetsuo Kinjo, que é um dos principais escritores da série do primeiro Ultraman, falecido em 1976. Ali na esquerda tem o Kaijuzinho Busca, que é o mascote da Tsuburaya, com vários produtos relacionados, aparece em série, enfim. À direita está escrito Zestium, com um Z em cima, né? Ficou fácil de entender? Esse é o nome do raio do Ultraman Z, que é a série de 2020, a primeira que foi distribuída mundialmente pelo YouTube e talvez a primeira que muita gente assistiu ou conheceu a franquia. Nessa aqui está escrito Zeton Energy, a energia Zeton. É o mesmo nome do alien que derrotou o Ultra lá no último episódio da série original. E até hoje eles dão as caras, né? E dá muito trabalho quando aparece na franquia. Daí ao lado dele tá esse elefante laranja aí. Ele não é da série, eu tava buscando referência. E esse é o Sato-chan, que é o mascote de uma empresa farmacêutica no Japão. Talvez tenha alguma relação com o patrocínio do filme ou algo assim. Ou só porque é famoso lá mesmo, né? Nessa outra cena, a placa branca lá embaixo tá escrito Cerveja Neronga, que é o nome desse monstro aí também, né? Aqui na placa vermelha, Caça-níqueis Baltan, como o Alien Baltan do segundo episódio da série original. Próxima cena, na placa branca à direita, um Canegon, que é o comedor de dinheiro lá da série de Ultra Kill, episódio 15, antecessora do primeiro Ultra. Na cena seguinte, uma placa indicando o Garamon, que é o monstrinho clássico que estreou no episódio 13, também de Ultra Kill. Depois que o Ultraman cai, tem essa placa vermelha aí escrita Muramatsu. Muramatsu era o nome do capitão da primeira patrulha lá em Ultraman. Quando aparece o pezão dele, a placa com as letras amarelas ali apresenta Mundo Draco, referência ao monstro do episódio 25 também da primeira série. E quando ele tá comemorando, a placa tá escrito Tyrant, que essa placa aí tá se remetendo ao monstro híbrido do episódio 40 de Ultraman Taro. Aliás, atrás, aquele logo verde é a cabeça de um alien Kemur, assim como tá escrito embaixo, né, Kemur do episódio 19 de Ultra Kill. Aquele com a cena clássica que ele corre de um carro, lembrou? Já viu essa? Aqui quando ele responde a senhora, aparece Dada. Dada é um monstro mega clássico da primeira série que a gente conhece no episódio 28, né? Além de aparecer muitas outras vezes desde então. E aquela placona com um P escrito Pigmo Camera leva a gente pro 8º episódio, quando a gente conhece esse simpático monstrinho aí chamado Pigmon.
E depois que o monstro é preso, a gente vê mais uma placa de outro ângulo. Essa da direita aí tá escrito Ele King, que é o nome do monstro do terceiro episódio de Ultra Seven, outro clássico. E em cima, Aoshima, como diretor, John Aoshima. É uma auto-homenagem aí, né? Esse azul tá escrito Metron Coffee Moss, que leva a gente direto pro 8º episódio do Ultra Seven, quando ele e o Dan Moroboshi estão sentados conversando. O episódio é muito clássico. O desenho com a silhueta do Metron ali também, legal demais. Já nas cenas que a Amy escapa, tá rodando pela cidade, tem uma placa marrom escrita Antler Coffee, que Antler é o mesmo nome do monstro do 7º episódio da primeira série. Aquela do outro lado da rua tem uma silhueta e o nome Gabora, igual ao Kaiju do 9º episódio da série original. E aquela maior, com o animal alado, mostra o Pegila do 5º episódio de Ultra Kill. Inclusive em cima tá escrito ali, ó, qualidade premium desde 1966, que foi o ano que a série foi exibida no Japão. Aqui tem uma placa do Star 7, bom, nem precisa comentar que é uma paródia do Starbucks com Ultra 7, né? Aqui outra referência ao Ultra 7, ó, nessa placa do restaurante do Moroboshi. Moroboshi era o nome do protagonista da série clássica, né? O próprio Ultra 7. Tem outras placas também, já mostradas em outras cenas, mas a gente vê um pouquinho melhor desse ângulo aqui. Mais ao fundo ali temos outra placa com o Busca. À esquerda, o Bolton Shop. Bolton é o ser do 17º episódio da primeira série, aqui representado com uma maneira um pouquinho mais fofa. E à direita tem a cerveja do Ragun, que é outro monstro mega clássico, foi apresentado no episódio 20 de Ultra Kill. Antes do bebê aterrissar, a gente vê uma placa escrito Shannon, que é uma mebinha ali, né? É uma auto-homenagem também ao próprio diretor, o Shannon Tindall, assinou um letreiro só pra ele ali. Aliás, eles gostaram da ideia de se colocar no filme, porque tem ali um outro letreiro escrito Marcos, que é o nome do designer de produção desse filme, Marcos Mateu Mestre, um espanhol. E eles também estão assistindo o jogo, eles se colocaram assistindo o jogo do Ken, olha aí. Aliás, será que esse é o próprio Yuki Yamada, que deu voz pro Ken na versão japonesa? Parece, né? Tem outra cena que eles aparecem, rola até uma piadoca. O Shannon Tindall grita pra ele voltar pra América. Louco, porque o Shannon Tindall, que é americano, tá fazendo produto japonês, trabalhando com japoneses, só que trazendo pro público americano. Aí, volta pra América! Ai, cuzão! Vou parar um pouquinho e pedir um minuto da tua atenção. Se você tá chegando agora, deixa o like no vídeo, por favor, é chato pedir, né? Para o vídeo pra pedir like. É bem importante porque o YouTube entende que é legal falar de Ultraman, de Tokusatsu na plataforma e vai te entregar mais vídeos do Tokudok. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber aí na tua timeline. E se puder se inscrever, melhor ainda, porque eu tô sempre trazendo materiais desse tipo aqui no canal. Se você é fã de Ultraman, Tokusatsu, heróis japoneses, esse é o seu lugar, então se inscreve para dar aquela força. Pode ser? Mas tá bom, voltando para as placas, a gente vê aqui outra referência ao Pigmon, nesse letreiro em branco e preto. Ali embaixo mais uma menção ao Gabora, com uma silhueta em azul. Essa placa maior tem um fazão. Não tô muito certo, na certeza, mas pode ser uma referência ao monstro do episódio 12 de Ultra Kill. Por ser uma ave o monstro lá, o Largarus, é um pássaro enorme que aparece ali, apesar de não ser um fazão. Vou saltar agora para a sala da casa do Ken. Tem vários itens ali que na real são os que ele tinha quando era criança e ele ainda guarda, e no filme a gente entende o porquê, né? Ali na esquerda tem o Ultraman, fácil, né? A gente vê ele também no início do filme. Na parte mais escura tem um Gomora, que eu já falei antes. Também tem um Baltan, que eu também já comentei aqui quando eu falei dos luminosos. Um monitor muito parecido com o que tinha na sala da patrulha. Do lado direito tem uma miniatura do monstro Bemlar, igual, já falei no comecinho do vídeo. E um Skydon do episódio 34 da primeira série. E outro Neronga, eles adoraram pôr o Neronga no filme aqui, ó. Mas o que eu quero falar é o mais curioso dessa coleção, e tem dois robôs gigantes de Super Sentai, os dois de Aba Ranger. É o mesmo robô dessa série aí de 2003. Não teve uma explicação oficial, mas eu posso imaginar o motivo para esse boneco, que é da produtora concorrente, a Toei Company, tá no meio das outras miniaturas ali. Se a gente volta pro comecinho do filme, esse robô já estava jogado no chão quando ele era criança, né? E a cena dele criança se passa em 2004. Esse filme se passa em 2024, que é o ano que foi lançado. E ele tem um salto no tempo de 20 anos. Então a cena dele quando criança é de 2004, quando o Aba Ranger tinha acabado no Japão, tinha acabado de terminar. Então aquele robô é da época que ele era criança, porque a série passava ainda. Então por isso que ele tem um robô de Aba Ranger. Mas eu vou dar um outro chute bem longe aqui, só por curiosidade, por conta do robô. O vermelho de Aba Ranger foi interpretado pelo ator Koichiro Nishi,
que foi escalado para estar na série de Ultraman de 2024, Ultraman Arc, o ano que se passa essa animação. Talvez tenha essa relação de promoção também. Mais pra frente, quando o Ken tá jogando, aparece o tênis dele no detalhe. Dá pra ver que foi costurado ali o logo igual ao do Esquadrão Ultra lá de Ultra Seven. Olha que bonito. No estádio, além de muitos outros patrocínios com as marcas conhecidas ali, outras que eu já comentei, e essa azul da lojinha do Metron. Aquele azul pode ser, pelo menos é a única coisa que me ocorre, referência ao 7º episódio da série original, chamado The Blue Stone of Baradi, ou A Pedra Azul de Baradi, aquele do monstro Antlar que eu comentei antes. Tá falando da Ilha Azul, talvez tenha uma relação. Nessa cena aí a gente descobre que o Dada também é o nome desse salão de cabeleireiros aí, inclusive o desenho do banner que é igual ao formato do bicho. E nesse momento tem um outdoor lá atrás escrito "Obrigado, Ultraman". Bom, agora a gente já pode adiantar bastante do filme e chegar nas cenas que a Amy, que é o bebê Kaiju, tá ali na base e pra ser entretida, colocam uma música pra ela dançar. Olha que legal, a maneira como ela dança é uma referência ao filme de 1965 do Godzilla. Ele faz uma dança exatamente igual quando ele derrotou o King Ghidorah. O filme se chama Invasão do Astro Monstro. E a Amy faz exatamente os mesmos movimentos. Olha que legal. E ela aprende a musiquinha, porque a Mina, que é a robozinha ali, apresenta pra ela essa animação. E a musiquinha se chama Kaiju Step Wandabada, que tem monstrinhos da própria Tsuburaya, produtora desse filme da franquia Ultraman. Tem até um clipe, que é esse clipe que você tá vendo um trechinho bem curto aí. E apesar de estar todo mundo dançando, a cena do Godzilla não é repetida aqui, tá? E a título de curiosidade, se você gostou do som que toca no momento babado Ken, procura aí o clássico dos Sex Pistols, Pretty Vacant. Clássico do rock. Falando um pouco da família, a relação entre o Ken e o pai tem referências bem sutis e bastante representativas. Elas envolvem uma vez mais o Ultra Seven e não é pouca coisa pra comentar não. Ó só, o pai dele tá machucado o filme todo e ele tá de muleta, e é por isso que o Ken assume o cargo de Ultraman. É por isso que o pai vira um mentor e companheiro depois de certa parte do filme, certo? Isso é exatamente igual ao que acontece em Ultraman Léo. O Ultra Seven é o mentor dele na série e pede para que ele cuide da Terra, porque ele se machuca no primeiro episódio lutando contra 3 monstros de uma vez só. O Seven teve a perna quebrada pelos monstros e fica de capitão. Ele coordena as ações como civil, andando apoiado durante os episódios. Além disso, tem aquela cena da luta final, na água, e o Mecha quebrando a perna do pai. Isso remete exatamente àquela mesma cena do primeiro episódio do Ultraman Léo, quando eles arrebentaram a perna do Seven dentro d'água. E na sequência ele também está sendo ameaçado pela lâmina. Então o começo do Ultraman Léo está sendo com certeza reprisado aqui, porque a gente ainda vê a cena do voo, a posição é igual, o chute que ele dá, sem contar que a série do Léo completa 50 anos em 2024, já que é de 1974. Ainda na relação do pai e filho, quando eles vão para aquele vale super bonito, né, com um lago no meio, dá para lembrar certinho do primeiro episódio da primeira série Ultra. Aquele lago que o Ben-Lar aparece, o orbe vermelho vem e choca com o jato do Hayata. É um cenário bastante parecido, né? E já que eu tô falando do pai, o carro dele tem a placa com os números interessantes, olha isso aí. M78, que é de onde vem a maioria dos Ultras, né? E o 7 de Ultra Seven. Mais que isso, o modelo é o mesmo do usado pela patrulha em O Regresso de Ultraman, aquele já com aerofólio, que no início da série não tinha o aerofólio, né? E esse coelhinho aí que o menino tem na casa dele, que o pai mostra pra Amy pra acalmar ela, com pinta de arte do Romero Brito, né? Também tem explicação para esse coelho. Esse é um personagem chamado Ollie. É de uma animação com 4 capítulos lançada em 2022 pelo próprio Shannon Tindall, diretor desse filme, que em português você encontra na Netflix como Ollie, o Coelhinho Perdido. Inclusive ele usou parte da trilha desse filme aí para essa animação do Ultraman. Quando eles estão vendo o painel ali que tem as fotos da mãe, dá para ver o uniforme dela, que é muito parecido com o do Regresso de Ultraman, com aquele V preto na roupa, com um tom de laranja, só que aqui no caso o da mãe tem 2 tons diferentes de laranja, né? Mas a referência tá aí, claríssima. Uniforme esse que foi atualizado 20 anos depois, igual a gente vê a FDK atual usando. Ele é uma mistura bastante clara entre os uniformes das patrulhas do primeiro Ultraman e do Ultra Seven, né? Com o desenho de uma e as cores da outra. E também lembra muito o uniforme da patrulha do Ultraman Mebius, de 2006, o que seria uma explicação bastante interessante, dado que o desaparecimento da mãe do
Ken pode ter acontecido junto com a esposa do Capitão Onda, né? Nessa mesma época, 2006, igual marcada nessa foto, olha isso, agosto de 2006, é o mesmo ano que rolou Ultraman Mebius. Lá no fim do filme, depois da luta, na última cena ali, quando aparece a ilha, não parece demais uma silhueta das costas do Godzilla? Godzilla, rei dos monstros, ilha Kaiju, ilha dos monstros, com uma referência bastante interessante, pelo menos no visual, né, na silhueta. Kenji, tá me ouvindo? E pra acabar, essa tá fácil, vai, na cena pós-créditos, a mãe manda uma mensagem diretamente de M78. Pegou? É onde fica a Terra da Luz, lá onde vivem os Ultras. Mas essa ficou fácil, né? Foi feita para que todo mundo entenda mesmo, por isso que é uma cena pós-crédito, pra deixar portas abertas pra uma sequência, esperamos que sim. Eu, pelo menos, tô muito torcendo para que tenha. Chega e fim. Ufa, e foi tudo isso que eu vi que eu consegui pescar em Ultraman Rising, que tá lá na Netflix. Se eu deixei alguma coisa passar, você pode deixar nos comentários aqui, me ajuda aí, tá? Vai que você conseguiu ver uma coisinha a mais ou a menos do que eu vi aqui, um detalhe ou outro. Sempre bem-vindo os comentários de vocês. Obrigado por ver até o fim. Já sei que você deixou o like e já sei que você tá inscrito, então não vou nem pedir de novo. Continue assistindo Ultraman e obrigado por ver este vídeo até o final. Valeu, abraço, falou!